Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje teremos uma aula mais de natureza teórica e eu quero responder de forma bem simples e básica a pergunta: por que a correlação de Pearson é importante? Vou tentar responder essa pergunta partindo do ponto de vista de uma análise econômica, já que é, em parte, a ênfase aqui do nosso canal, trabalhar com medidas, estatísticas, dados econômicos, né, tendo em vista que a nossa formação, a minha formação é em economia. Bem, por que essa medida estatística ela é importante para uma análise de dados? Primeiro, e aqui eu não vou ser exaustivo no conteúdo, eu vou apenas trazer algumas coisas, alguns tópicos, alguns temas que eu não costumo ver sendo abordados assim, de natureza mais aplicada, que eu acho que é importante pontuar para você que está aprendendo entender a razão, o motivo de você estudar essa variável econômica. Então, antes de modelar, por exemplo, se for fazer uma análise de regressão, simples ou não, você precisa saber que existe uma relação entre duas variáveis que vai em uma determinada direção. Uma direção que você ali, na sua hipótese, espera que seja para cima, para baixo, enfim, uma direção esperada. Então, por exemplo, você está avaliando se PIB e consumo andam na mesma direção, juros e investimento, inflação e desemprego. Você tem ali duas variáveis e você imagina que elas caminham em uma direção esperada. Pode ser a mesma direção ou não. Então, a correlação de Pearson ajuda você a entender isso antes de você iniciar a sua modelagem. Quando você está trabalhando com regressão simples, a correlação está conectada ao quão bem uma variável explica linearmente outra variável. Note que aqui diz respeito a uma relação linear. Então, essa correlação ela dá ali uma proximidade entre essas duas variáveis. Ela mostra o quão bem uma se ajusta à outra. Se duas variáveis explicativas do seu modelo, as variáveis explicativas, têm uma alta correlação, isso pode ser um indicador de um problema, que a gente chama de multicolinearidade, que é quando duas ou mais variáveis explicativas, eu estou dando ênfase aqui ao explicativas para você não confundir, quando essas duas variáveis explicativas estão com a correlação entre si muito alta. Qual o problema disso? Isso acaba dificultando na hora de separar o efeito de cada variável, o efeito individual de cada variável sobre a nossa variável dependente. E essa separação de efeito é muito importante para o modelo, você saber quais são as variáveis que impactam mais, o quanto elas impactam. E a consequência disso é que os coeficientes do modelo acabam ficando, de certa forma, instáveis, né? E com erros padrões muito altos. Então você consegue até fazer uma previsão no modelo, mas a sua interpretação, digamos assim, acaba ficando prejudicada e aí enfraquece o seu modelo. E aqui alguns alertas, tá? Correlação não significa causalidade. Isso é algo que a gente já sempre, todos os livros, textos, várias aulas, a gente sempre bate nessa tecla, né? A correlação não significa necessariamente causalidade, ou seja, duas variáveis podem ter uma correlação muito alta e mesmo assim uma não causar a outra. Essa correlação de Pearson acaba medindo a relação linear e apenas linear. Isso significa que ela pode ser zero e ainda assim haver um outro tipo de relação. Só que essa relação não é linear. Pode ser quadrática, exponencial, enfim. Né? Tem que ter esse cuidado. E a correlação de Pearson também é sensível aos outliers, né? Aqueles dados discrepantes. Então, sempre pode ser um bom caminho você eliminar esses outliers. Eu também achei julgo importante trazer aqui um códigozinho em R, caso você trabalhe com RStudio, para você, isso é um código bem simples, tá? Você encontra ele facilmente, caso você queira fazer um teste para analisar, para tirar essa correlação no RStudio. Se você quiser fazer isso de forma direta, né, supondo que x e y, se eles forem valores numéricos, né, vetores numéricos, você pode usar esse códigozinho aqui. Eu vou deixar disponível também na descrição do vídeo, tá? E utilizar esse comando aqui, né? Você vai fazer a atribuição e o comando cor, e aí usa o argumento dessa forma, ok? Do jeito que a gente colocou aqui. Lembrando que eu vou colocar isso na descrição do vídeo, caso você não tenha e queira salvar. Se você quiser fazer um teste estatístico de significância,
com intervalo de confiança, você pode usar esse outro comando. Esse comando aqui, já utilizando o core.test. Esse comando é interessante porque ele nos fornece como resultado o R, o p-valor e o intervalo de confiança para o R. Então, acaba se tornando, de certa forma, mais robusto, né? Algo mais completo. E acaba ajudando você na hora que você está analisando os dados. Pessoal, esse videozinho curto foi o nosso vídeo de hoje. Eu ainda trabalharei com isso em outros momentos. A gente vai tentar trazer aqui em outro momento uma aplicação no próprio RStudio para você entender como é que funciona, como é que eu posso extrair, como é que eu posso analisar esses dados, interpretar esses dados dentro de modelo. Mas por enquanto nessa aula a gente trouxe só o básico para você que está iniciando seus estudos entender o porquê é importante conhecer o Pearson dentro de uma análise de dados, ok? Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, apoie o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.